pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vou ensinar o passo a passo dessa blusinha super facinha de fazer. Aqui eu trabalhei com correntinhas, olha só, ela é bem rapidinha de fazer. Aqui eu fiz a golinha polo, apliquei botões. E você pode estar usando com sutiã, pode estar usando com top, regata, o que você quiser, tá? Como você quiser. É uma pecinha super versátil e fica maravilhoso usar com jeans, eu acho que fica bem legal. E vocês podem estar fazendo também a cor que vocês quiserem, tá? Espero que vocês gostem. Agora eu vou mostrar pra vocês a lista de materiais que eu usei. Bom, pessoal, aqui eu usei o Bella, mas vocês podem estar usando o fio da sua preferência, inclusive a Tex, tá? Usei o Bella da Tex 370 e cada novelo tem 405 metros. Aqui no branco, né? Vocês fazem a cor também da sua preferência. Esse é um tamanho M que eu fiz. Pra você que quer mais folgadinho e usa um P, pra você que usa um P também fica legal. Então, ele frouxinho no corpo fica bem bonito também. Então, depende muito da forma que você quer no corpo, tá? Então, esse aqui é um tamanho M. Para esse tamanho, eu precisei de um novelo inteiro. E esse aqui é o segundo e é a quantidade que sobrou. Então, pode dizer que sobrou metade. Então, você que vai precisar de um tamanho maior, ainda depende do maior que você quer fazer, ainda dá pra fazer, tá? Então, 2 novelos, né? E fio Bella. Então, importante a Tex, vocês devem saber que é 370. Se você quiser fazer com barbante ou a linha mais fina, é só você seguir com as medidas, como eu explico no vídeo, tá? A agulha que eu usei é a número 3. Aqui indica a 2,5, se não me engano, a 2,5. Só que eu usei a número 3, tá? Vamos precisar também de marcadores. Para aplicar os botões, eu usei a linha e agulha de costura. Esse comprimento que eu fiz, né, eu apliquei 7 botões, então depende do espaço que você quer deixar entre os botões, do tamanho e do comprimento da blusinha aqui. Vai depender muito aí para você aplicar a quantidade de botões, tá? E também, gente, fita métrica. Eu esqueci de pegar a fita métrica, mas aí vocês vão precisar também de fita métrica, que você começa pela medida do busto, tá? E é isso, espero que vocês gostem. Agora, seguimos com o passo a passo. Bom, pessoal, aqui vamos fazer o ponto inicial. Aí, vocês vão fazer a quantidade de correntinhas de acordo com a medida do busto, tá? Pega a sua fita métrica e tira a medida da circunferência do busto, tá? Aí, você vai fazer em correntinhas. Lembrando que vamos trabalhar aqui de 4 em 4 correntinhas, mais um, tá? Aí, você faz aí de 4 em 4, aí no final você faz um aumento aí de mais uma correntinha. Porque, como é a peça aberta, sempre sobra um ponto, tá? Então, aqui eu vou fazer uma amostrinha de correntinhas, mas para o tamanho que eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo, né? Um tamanho M, estou fazendo com as minhas medidas. Eu fiz, já adiantei a peça, né? Eu fiz 185, tá? Então, deu 184, aí eu fiz mais uma, 185 correntinhas. Eu vou deixar na tela aí para vocês, se vocês quiserem seguir. Aí, somente para aprender, para fazer peça piloto. Aí, eu vou deixar aí outros tamanhos, tá? Do tamanho PP ao GG. Só que eu indico mais você tirar a sua própria medida, que dá também a liberdade de você fazer com qualquer tipo de fio, tá? Aí, você faz em correntinha, você pode fazer com a linha mais fina, podem fazer com barbante, o fio que você quiser, tá? Aí, você fazendo com as medidas, vai dar certo com qualquer tipo de fio. Eu vou fazer a amostrinha aqui de correntinhas, no caso, seria 185, né, correntinhas, e já já eu retorno com vocês. Fiz aqui a amostrinha, tá, como eu falei pra vocês. Digamos que eu já fiz as 185 correntinhas, eu vou subir aqui mais uma correntinha, não é uma correntinha a mais que eu falei não, tá? Aqui além daquela uma correntinha a mais que foi pra vocês fazer, eu vou subir mais uma aqui pra dar altura de um ponto baixo, certo? Aí, eu venho aqui a partir da segunda e faço um ponto baixo. Faço agora 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Vou pular 3 correntinhas, 1, 2, 3, e na quarta eu faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, pulo 3 correntinhas de base, 1, 2, 3, e na quarta faço um ponto baixo. E vamos repetindo 4 correntinhas,
pulo 3 correntinhas, 1, 2, 3. Na quarta, faço um ponto baixo. 4 correntinhas, pulo 3 correntinhas de base, na quarta, faço um ponto baixo. Vou fazer assim até chegar lá no final, tá? Chegando aqui no final, sobrou exatamente 4 correntinhas. Fiz as 4 correntinhas aqui, vou pular as 3 e na última, ou seja, na quarta, eu vou fazer um ponto baixo. Feita aqui a primeira carreira de argolinhas. Agora, pessoal, vamos virar, presta atenção, tá? Virei. Aqui eu terminei com ponto baixo, eu vou virar e vou fazer 5 correntinhas. A primeira vai valer como um ponto baixo, tá? Aí, eu faço mais 4 correntinhas, ficando, então, com 5 correntinhas. Venho aqui dentro dessa primeira argolinha e faço um ponto baixo. E agora, eu vou continuar fazendo 4 correntinhas dentro de cada argolinha, prendendo com ponto baixo. 4 correntinhas dentro aqui da próxima argolinha, um ponto baixo. 4 correntinhas e vou prendendo ponto baixo dentro de cada argolinha, tá? Vou fazendo aqui 4 correntinhas, prendendo com ponto baixo dentro de cada argolinha e no finalzinho eu volto. Estou chegando no final, na última argolinha aqui. Aqui temos as 4 correntinhas e o ponto baixo, certo? Fiz as 4 correntinhas, eu vou fazer aqui dentro um ponto baixo. E aqui eu vou fazer 2 correntinhas. Vou dar laçada aqui. E em cima do ponto baixo, eu faço um ponto alto, tá? Então, vai ficar assim. Então, é dessa forma que vamos trabalhar, tá? Então, aqui terminei com ponto alto. Então, é assim mesmo. Certo? As 2 correntinhas aqui e o ponto alto é como se eu fizesse 5 correntinhas, como eu iniciei aqui, tá? Então, aqui agora, eu vou virar. Vou subir uma correntinha e aqui em cima do ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu faço 4 correntinhas. Venho aqui nessa argolinha, tá? Não faz aqui, que aqui você vai estar fazendo aumento. Então, você vem aqui nas 4 correntinhas e prende o ponto baixo. Olha só como faz. E vamos fazendo 4 correntinhas. E dentro de cada argolinha, prendendo ponto baixo. Se você fizer junto comigo, você que é iniciante, talvez fique confuso. Se fizer junto comigo, você vai ver que é muito fácil e vai no automático, tá? 4 correntinhas, na próxima argolinha, prendo ponto baixo. 4 correntinhas, prendo com ponto baixo. E no finalzinho eu volto com vocês, aprendendo ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo, 4 correntinhas. Cheguei aqui na última argolinha, né? Aqui temos as 5 correntinhas. Aqui, chegando no final, eu faço 4 correntinhas. E conto tanto faz daqui, ou pra cá, ou de baixo pra cima, ou de cá pra lá. Eu venho na terceira correntinha aqui, ó. Como se eu fizesse ponto baixo agora, em cima do ponto alto, tá? Então, aqui eu vou e prendo com ponto baixo. Aqui eu falei que é uma correntinha que vale com ponto baixo, só que não. Aqui, na verdade, eu faço 5 correntinhas, 3 como ponto alto e 2 de separação, assim como eu fiz aqui, tá? Aqui, ó. Essa segunda carreira, ponto alto e 2 correntinhas. Então, aqui, termino fazendo 4 correntinhas e um ponto baixo na terceira. Aí, eu viro e vou o quê? Repetir o que eu fiz aqui nessa segunda carreira. Eu faço 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu venho aqui dentro dessa primeira argola e prendo com ponto baixo. Aqui, só você guarda na cabeça. Sempre que temos aqui 2 correntinhas de separação, eu venho na próxima e inicio prendendo aqui com ponto baixo. Aqui temos 4 correntinhas, então, eu venho aqui dentro e prendo com ponto baixo, tá? Aí, vamos fazendo agora 4 correntinhas e prendendo com ponto baixo. 4 correntinhas
e prendendo com ponto baixo. Assim até no final. Chegando na última argolinha, eu venho aqui dentro, já fiz as 4 correntinhas, prendo aqui dentro com ponto baixo. E faço 2 correntinhas, laçada, e em cima do ponto baixo, faço um ponto alto. Observa que sempre desse lado, estou fazendo aqui ponto alto, ponto baixo, ponto alto, agora eu inicio com ponto baixo. E aqui vai ser sempre ponto baixo, 5 correntinhas, ó, ponto baixo, correntinha, e vou terminar aqui, então, com ponto baixo. Ó, viro, faço uma correntinha e um ponto baixo. Aí, eu faço 4 correntinhas, venho aqui nas 4 correntinhas e prendo com ponto baixo. Aí, eu faço 4 correntinhas, prendo com ponto baixo. 4 correntinhas, prendo com ponto baixo, até no final. Chegando novamente aqui no final, faço 4 correntinhas aqui, e conto aqui na terceira correntinha e prendo com ponto baixo. Olha só como vai ficando desse lado. E desse lado. E agora, vamos estar sempre repetindo. Aí, você vai fazendo essa repetição até chegar no comprimento, mais ou menos, da blusinha, tá? Porque ainda tem um acabamento que vai aumentar um pouquinho, um acabamento aqui na barra, tá? Então, assim, ó, eu viro e vou repetindo. Aqui, ó, terminei com ponto baixo. Aqui é correntinha e terminei com ponto baixo. Eu viro e faço o quê? 5 correntinhas. 1, 2, 3, vale como ponto alto e mais 2 separação. 5. Venho aqui dentro e prendo com ponto baixo. Aí, vou fazendo 4 correntinhas e prendendo com ponto baixo em cada argolinha. Mostrando aqui mais uma vez, chegando no final, prendo aqui com ponto baixo, faço 2 correntinhas e aqui em cima do ponto baixo faço um ponto alto. Então, gente, aqui eu vou tá repetindo até chegar no comprimento. Vocês vão colocando assim, ó, pra saber mais ou menos aqui a altura. Vão colocando dessa forma aqui até chegar no comprimento, tá? Que você quer a sua blusinha. Aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, tá? Vou pegar aqui minha peça já adiantada e mostrar pra vocês quantas carreiras que eu fiz. Aqui, pessoal, ó, minha peça já adiantada. Aí, eu fiz aqui 33 carreiras, tá? Aí, vocês ajeitam assim as correntinhas, porque elas não ficam 100% certas, só no corpo mesmo, tá? Depois que a gente terminar a peça, que elas diminuem bastante e estica ao mesmo tempo bastante. Ajeitei assim, vou medir aqui o comprimento mais ou menos que ficou. Ficou com... quase 23 centímetros, só que chega mais, gente, ó, se eu esticar aqui, ó, 25, tá vendo? Então, vai ficar mais compridinha aqui a minha blusinha. Ainda tem um acabamento pra fazer. Agora, o que que vamos fazer? Vamos dividir frente e trás, tá? Pra gente poder fazer aqui o espaço do braço. Então, gente, aqui pra dividir, o que que vamos fazer? Você pega a sua peça, dobra dessa forma aqui, ó. Fica bem mais fácil. Se você quiser contar, também pode estar contando, tá? Mas eu acho que essa forma é bem mais prática. Ó, você pega aqui a argolinha com a argolinha, ó. E vai fazendo assim até no final. Aí você tem certeza que tá dobrando aqui bem no meio. Pra assim, então, a gente dividir frente e trás, ó. Argolinha com argolinha, tá vendo? Sem deixar pular nenhum. E chegando aqui no final. O meu não sobrou nenhum, ó. Aí, eu vou prender, então, um marcador aqui pra marcar certinho. Em cima desse ponto baixo, que é a divisão aqui. O meio, tá? Aqui estamos marcando o meio. Só pra ter certeza que vou estar colocando aqui certinho. Cada um faz da sua forma, tá?
Se tem outra forma aí pra dividir também, vocês podem estar fazendo. Coloquei certinho aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou partir dessa argolinha aqui, aqui é o ponto baixo que dividiu certinho, ó. Eu vou colocar aqui argolinha com argolinha pra dividir a frente certinho, ó. Pronto, aqui sobrou uma argolinha, tá vendo? Então, eu vou deixar essa argolinha aqui sobrando. Se você quiser mais espaço debaixo do braço, você pode estar deixando mais também, não tem problema, tá? Deixa eu ver aqui se eu vou deixar. É importante essa parte aqui não ficar muito pra frente, muito estreito, tá? Então, eu vou ver aqui em mim se eu devo deixar mais uma argolinha sobrando. Não vou deixar, gente, porque como já vamos diminuir aqui, ó, vamos fazer uma pequena diminuição aqui, porque vamos fazer a golinha, né? E tem que dar menos pontos e tem que dar o formato pra poder fazer a gola. Então, não, se diminuir tanto, vai ficar muito estreito aqui. Então, eu vou marcar aqui, ou melhor, vou marcar aqui em cima do ponto baixo, ó. Que aí eu marco em cima do outro ponto baixo aqui também, na parte de trás. Aí fica essa argolinha sobrando, tá? O que que eu vou fazer? Fazer a mesma coisa desse outro lado. Aqui, ó, você conta quantos tem, eu vou contar aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí, no ponto baixo, eu marco, tá? E pronto, pessoal. Gente, eu falei 10, é 11, tá? Ó, contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí, no ponto baixo, eu marco. Aí, eu contei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No ponto baixo, eu marquei. Sobrou uma argolinha, como sobrou do outro lado. Pulei e marquei no outro ponto baixo. E agora é só a gente fazer um lado aqui, aí fazer a mesma coisa do outro, e depois a parte das costas, tá? Se você quiser já tirar esse marcador, vocês podem estar tirando. E agora, vamos começar a fazer aqui. Então, vamos lá. Aqui eu não cortei o fio, né? Então, eu já vou continuar aqui mesmo. Se caso você tenha cortado o fio, não tem problema, tá? Só você começar aí com o ponto inicial. Aqui você vai seguir do mesmo jeito que você já estava fazendo, tá? E essa primeira carreira eu não vou fazer a diminuição, vou fazer o mesmo ponto, tá? Então, já fiz aqui, ó. Eu vou virar. Aqui terminei com ponto baixo, como eu falei pra vocês. Aqui, então, eu vou fazer o quê? 5 correntinhas. Já feito 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu venho aqui dentro e faço ponto baixo. Faço 4 correntinhas e vou fazendo aqui 4 correntinhas, ponto baixo, 4 correntinhas, tá? 4 correntinhas, ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo. Aí, chegando no finalzinho, eu volto, tá? Chegando aqui no final, aí eu já prendi o ponto baixo aqui na última argolinha, ó, pra chegar nesse marcador. Aí, aqui, eu faço 2 correntinhas, e aqui em cima desse ponto baixo, eu faço um ponto alto. Feita a primeira carreira aqui da parte da frente. Viro, vou fazer uma correntinha e prendo aqui com um ponto baixo em cima do ponto alto. Faço 4 correntinhas. Dentro dessa argolinha de 4 correntinhas, faço um ponto baixo. Aí, eu vou fazendo 4 correntinhas, ponto baixo dentro de cada argolinha. Chegando no final, eu volto com vocês, tá? Lembrando que a diminuição vai ser somente na parte de dentro. A parte de dentro, gente, é a parte, o quê? Do decote. Aqui, o lado do braço, tá? Então, chegando no finalzinho, eu volto com vocês. Chegando aqui no final. Aqui, gente, nós vamos estar fazendo a diminuição nessa parte de dentro, tá? Mas, por enquanto, não vamos estar fazendo. Eu vou fazer quando estiver um pouquinho acima. Vou explicar por quê. Você vai fazer a diminuição, já eu vou mostrar pra vocês como fazer. Você tem que saber até onde você quer começar a gola, tá? Então, a diminuição começa mais ou menos na direção que vamos fazer a gola. Então, como eu quero um pouco mais pra cima, não quero aquela gola começando muito por baixo. Então, você vê aí. Por baixo também eu acho bonito. Então, se você quiser fazer, então você pode começar a partir de agora. Mas eu quero um pouquinho pra cima.
Então, não vou começar agora, tá? Lembrando, gente, que a partir dessa primeira carreira que fizemos aqui na parte da frente, é das axilas até em cima do ombro que vamos estar fazendo, tá? Independente de quantidade de diminuição, certo? Então, aqui vou fazer a mesma coisa. Eu faço aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui na terceira correntinha, eu prendo com ponto baixo, assim. É do mesmo jeito, ó. Virei. Faço agora o quê? 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui dentro dessa primeira argolinha e prendo com ponto baixo. E vou fazendo 4 correntinhas. Prendo com ponto baixo. 4 correntinhas. E prendo com ponto baixo. É do mesmo jeito, tá? A única diferença agora é que estamos fazendo somente a parte da frente. Vou continuar aqui, chegando no final, vou mostrar mais uma vez, mas depois vocês vão seguir aí, tá? Chegando aqui no final, é do mesmo jeito como eu falei pra vocês. Faço aqui 4 correntinhas, prendo aqui dentro da última argolinha com ponto baixo, faço 2 correntinhas e faço um ponto alto aqui em cima desse ponto baixo. Então, aqui já fizemos 1, 2, 3 carreiras. Eu vou fazer mais algumas carreiras aqui, umas 6 ou 7, até completar umas 6 ou 7 carreiras, sem a gente começar a diminuição, tá? Como eu falei pra vocês vão fazendo até uma altura que você quer começar a fazer a gola, porque a diminuição é a partir da diminuição mais ou menos que vamos estar fazendo, tá? Então, vamos fazendo aí, vamos medindo aqui, ó, a partir da direção das axilas até a altura que você quer fazer a gola, que depois vamos estar fazendo sem diminuir e completar em cima do ombro, tá? Então, já fizemos 3 carreiras, eu vou fazer mais algumas aqui, já falo quantas carreiras eu fiz, tá? E retorno com vocês. Olha só, pessoal, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras, tá? Que eu fiz aqui sem começar a diminuição. A altura mais ou menos, eu falo mais ou menos porque estica bastante, tá? 7 centímetros, 7,5. Agora, aqui no início vai ser do mesmo jeito, só que eu vou mostrar pra vocês. Nós vamos fazer a diminuição somente aqui pro lado de fora, que é o lado do decote, tá? Aqui é o lado do braço, vai continuar sempre da mesma forma. Aqui eu inicio do mesmo jeito, uma correntinha e um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo. Aí, eu faço 4 correntinhas e venho aqui e prendo com ponto baixo. 4 correntinhas, prendo com ponto baixo. Aí, chegando no final, eu já volto com vocês para mostrar como vamos fazer a diminuição, tá? Chegando aqui na última argolinha, vamos fazer a diminuição. Normalmente, para finalizar aqui, o que eu iria fazer? 4 correntinhas e prenderia com ponto baixo aqui na terceira correntinha. Só que eu vou fazer a diminuição. Eu vou fazer somente 2 correntinhas e vou prender com ponto baixo aqui na terceira correntinha. Ou dentro da argolinha, não tem problema, tá? Tanto faz. Então, aqui é a diminuição. 2 correntinhas e um ponto baixo, ao invés de 4 correntinhas e um ponto baixo. Viro e faço aqui o quê? 5 correntinhas, normalmente, tá? Igual a gente tava fazendo. 5 correntinhas. E venho aqui nessa argolinha com 4 correntinhas e prendo com ponto baixo. Então, a diminuição mesmo é só ao finalizar, tá? Faço 4 correntinhas. Aqui, normalmente, vamos seguir fazendo 4 correntinhas, ponto baixo. 4 correntinhas, ponto baixo. 4 correntinhas, ponto baixo. Até chegar no final. Aqui, gente, é como eu falei pra vocês, né? Não vamos estar fazendo diminuição, vai seguir do mesmo jeito. Então, eu fiz aqui o ponto baixo dentro da última argolinha. Faço, então, 2 correntinhas e um ponto alto em cima do ponto baixo. Viro. Faço uma correntinha e um ponto baixo. 4 correntinhas. Aqui dentro da argolinha com 4 correntinhas, faço ponto baixo. 4 correntinhas, ponto baixo. 4 correntinhas, ponto baixo. Chega novamente, no final eu volto para mostrar a diminuição. Chegando novamente aqui no final, onde vamos fazer a diminuição, na última argolinha eu faço somente 2 correntinhas
e um ponto baixo aqui na terceira correntinha, ao invés de quatro correntinhas e um ponto baixo. Eu faço 2 correntinhas e um ponto baixo. A gente tava com 11 argolinhas. Vamos contar quanto tem agora? A gente conta somente argolinhas de 4 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora eu viro. Faço 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Prendo com ponto baixo. Agora, 4 correntinhas, tá? Até no final. 4 correntinhas, ponto baixo. 4 correntinhas, ponto baixo. Chegando aqui no final, onde não fazemos a diminuição, faço 4 correntinhas. Aqui dentro, prendo com ponto baixo. Na última argolinha, faço 2 correntinhas e um ponto alto no ponto baixo. E assim, vamos estar repetindo, tá, gente? Ó, virei, faço uma correntinha e um ponto baixo. 4 correntinhas. Prendo com ponto baixo aqui. E vou continuando fazendo 4 correntinhas, ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo. Até chegar no final e fazer a diminuição. Aí, cheguei aqui no final, faço 2 correntinhas e prendo aqui na terceira correntinha um ponto baixo, fazendo a diminuição. Então, assim está ficando, gente, olha. Já fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreiras com diminuições. Tá ficando assim. No total, as carreiras sem diminuir com diminuição, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui, gente, eu vou fazendo essa diminuição. Vocês vão fazendo até chegar na largura que você quer unir em cima do ombro, tá? Então, chegou na largura, ainda falta chegar pra completar em cima do ombro, aí você vai fazer sem diminuir, tá? Só que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer aqui só mais umas 3 diminuições, ou 4, e vou falar pra vocês certinho, tá? Porque é a mesma repetição, senão o vídeo vai ficar muito longo, repetindo a mesma coisa. Você já sabe como faz, aqui não diminuímos, aqui diminuímos. Então, a diminuição é somente ao finalizar a carreira aqui, tá? Então, eu vou terminar de fazer aqui algumas carreiras com diminuição, já volto, falo quantos no total eu fiz com diminuição e já eu retorno com vocês, tá? Gente, já fiz aqui as carreiras com diminuições, deixei sobrando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 argolinhas, tá? Quantas carreiras que eu fiz desde o começo aqui com diminuição? Ver direitinho aqui. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras, tá? Agora, eu vou seguir, tá faltando bem pouquinho pra chegar em cima do ombro, tá? Vou mostrar aqui, por enquanto, centímetros que tá 15 centímetros. Normalmente, eu faço uns 18. Então, tá faltando bem pouco pra completar. Agora, eu vou completar as carreiras aqui sem diminuir, tá? Então, podem fazer 1 centímetro a menos para cada tamanho menor e 1 centímetro a mais para cada tamanho maior, tá? Vamos lá. Vocês podem seguir aqui normalmente, para qualquer tamanho, essa mesma quantidade de carreiras com diminuição, se você preferir. Mas é o que manda agora para completar em cima do ombro, tá? Aqui eu vou fazer do mesmo jeito, 5 correntinhas. Aí, eu venho aqui dentro, um colinho de 4 correntinhas e faço ponto baixo. Vou seguir fazendo 4 correntinhas, ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo. Agora, sem diminuir, né? Aqui do mesmo jeito que eu já tava fazendo, mesmo diminuindo, mas eu vou mostrar pra vocês como vamos fazer agora.
Aqui do mesmo jeito também, 4 correntinhas. Aqui dentro eu faço ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto alto aqui em cima do ponto baixo. Agora, eu vou virar, fazer uma correntinha e um ponto baixo. 4 correntinhas, ponto baixo. Vou seguir aqui, ó, 4 correntinhas, ponto baixo, 4 correntinhas. Chegando no finalzinho aqui, eu volto. E olha só, aqui chegando, pra diminuir, eu tava fazendo o quê? 2 correntinhas e um ponto baixo. Agora, como eu não vou fazer mais diminuição, eu vou fazer 4 correntinhas e um ponto baixo aqui na terceira correntinha. Ficando agora dessa forma aqui, ó. Continuando com 6 argolinhas. Que eu quero chegar no final com 6 argolinhas. Viro, faço o quê? 5 correntinhas. 3, 4, 5. Aí, eu venho aqui, ó, nessa primeira argolinha. Prendo com ponto baixo. 4 correntinhas, prendo com ponto baixo. 4 correntinhas, prendo com ponto baixo. Então, agora é só você fazer do mesmo jeito que a gente já tava fazendo, sem diminuir, tá? Se você tiver dificuldade, volta o vídeo aí, que eu começo a carreira aqui, que é da mesma forma. Aqui dentro faço ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto alto. Aí, lembrando, gente, que aqui a gente faz 5 correntinhas, porque 3 é para dar altura de um ponto alto e 2 de separação, que é do mesmo jeito que a gente faz aqui, ó, tá? Então, por isso que fica um lado diferente. Olha só, vai ficando assim. Aqui a parte de dentro, aqui o lado de fora. Então, eu vou fazendo assim. Aqui, provavelmente, eu faço só mais 1 ou 2 carreiras. Não falta muito pra chegar em cima do ombro, não, tá? Se você quiser mais folgadinho também, vocês fiquem à vontade pra fazer, mesmo se vocês querem fazer o mesmo tamanho que eu estou fazendo, tá? Então, vou seguir aqui e já volto e explico como a gente vai fazer do outro lado. Olha só, gente, aqui eu fiz mais 4 carreiras sem a diminuição. Então, aqui, ó, voltando. Aqui eu fiz 9 carreiras sem diminuir. Aí, depois eu fiz 10 carreiras com a diminuição e mais 4 sem diminuir. No total, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 carreiras, tá? Então, aqui desse lado, a gente tem que fazer a mesma quantidade de carreiras, sem diminuir, com diminuições. Pra não ter confusão aqui, pra finalizar aqui, ó, pra dar igualzinho, não tem problema se esse lado vai dar ao contrário, a primeira carreira, né, de início, porque aqui eu comecei, então eu comecei assim, lado avesso, aqui eu vou começar mesmo lá da frente. E não tem problema também se aqui é ponto alto, eu vou começar com correntinha igualzinho eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, tá? Mas se você preferir, é só você lembrar que aqui é ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo. E aqui vai dar igual, tá? A diferença é essa, que aqui, se você fizer, vai dar igual dos dois lados. Aqui é ponto alto, olha só, aqui é ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo. O importante é seguir reto, tá? Seguir reto aqui, ó, nessa parte. E aqui também é reto. Que aqui é correntinha, por mais que é correntinha, como eu já falei, 3 vale com ponto alto e 2 aqui de separação, que é a mesma ordem que a gente faz aqui, ponto alto, 2 correntinhas, tá? Então, a gente faz essa diferença aí, mais pra ficar reto, tá? Então, aqui o meu vai dar igualzinho aqui, ó, correntinhas. Eu falo correntinhas como eu já expliquei pra vocês, que vai valer como ponto alto, tá? Mas, se você quiser, pode fazer ponto alto, igualzinho fizemos aqui. Mas, pra ficar mais fácil, mais prático, eu vou fazer igualzinho eu fiz o outro lado, tá? Então, eu vou fazer aqui o ponto inicial, e aqui temos o ponto baixo. Então, eu vou começar aqui com 5 correntinhas, que 3 vale como ponto alto, e 2 separação, certo? Como não estamos fazendo diminuição, né? Eu faço aqui, ó, ponto baixo, aí eu vou continuar fazendo 4 correntinhas, ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo. Chegando aqui, eu volto.
Aí, chegando aqui no final, na última argolinha, faço 4 correntinhas, aqui dentro ponto baixo, e 2 correntinhas, e aqui em cima desse ponto alto, onde marcamos, esse ponto baixo onde marcamos, faço um ponto alto. Gente, a mesma coisa, olha só, que fizemos aqui, ó. A mesma coisa, inclusive, se você quiser voltar o vídeo onde eu explico certinho aqui, é só assistir do mesmo jeito, fazendo do outro lado. Por isso que eu preferi fazer assim, tudo igualzinho, pra facilitar mais pra vocês, tá? Porque poderia fazer aqui igualzinho, tá aqui, continuar com ponto alto, terminando esse lado, mas pra facilitar mais, eu prefiro fazer assim e facilitar mais pra vocês também que estão assistindo, tá? Aqui eu viro, faço uma correntinha e um ponto baixo. Aí, eu faço 4 correntinhas. Aí, venho aqui na argolinha com 4 correntinhas, prendo com ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo. Então, é do mesmo jeito, gente, a repetição. Volta o vídeo aí pra facilitar, tá? Vocês podem fazer a mesma coisa, tudo igualzinho. Aqui já iniciamos a segunda carreira, aí aqui esse lado eu fiz 9 carreiras, né? Sem diminuir, depois eu fiz as 10 carreiras diminuindo. Aqui também eu vou fazer igual, aí eu fiz aqui 4 carreiras sem diminuir pra apertar em cima do ombro, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então, no total eu fiz, acho que é 32, né, que eu contei. Vou contar novamente aqui, gente, pra não ter confusão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né, ó, 9 sem diminuir. Aí, eu fiz aqui 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, diminuindo, 19. E mais 4 sem diminuir, tá? Faz aí, volta o vídeo, gente, é a mesma coisa e faz tudo igual aqui. Aí, eu já retorno com vocês pra fazer a parte das costas, que é bem mais fácil, porque aqui é só fazer reto sem mudança alguma, tá? Fazem aí que já retornamos com o próximo passo. Pronto, pessoal, já fiz também aqui o outro lado, já cortei o fio, aqui também tá faltando eu finalizar aqui. Fazer umas 2 correntinhas, puxo reto, assim. Não precisa nem cortar esse tamanho, depois eu vou esconder. Agora, vamos fazer a parte de trás, tanto faz o lado se eu começar. Aí, eu vou tirar esse marcador do meio aqui, não precisa mais. Vamos pegar o fio, fazer o ponto inicial. Assim. Então, a parte de trás é bem mais fácil, né? Que não tem diminuição. Aí, aqui eu vou começar a partir aqui do marcador. Vou fazer 5 correntinhas. 5 correntinhas. Venho aqui e faço ponto baixo. 4 correntinhas. Na próxima argolinha, ponto baixo. E assim vou seguir fazendo 4 correntinhas, ponto baixo. 4 correntinhas, ponto baixo, até chegar no outro marcador. Chegando no final aqui, faço ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo, onde eu coloquei o marcador. Então, estão vendo que os pontos são os mesmos. Viro, faço uma correntinha e um ponto baixo, 4 correntinhas, venho aqui na próxima argolinha de 4 correntinhas, faço ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo. Chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês, só que as repetições agora vamos estar fazendo do mesmo jeito que a gente já tá trabalhando aqui no início, ó, a mesma coisa. Chegando mais uma vez aqui no final, faço 4 correntinhas e venho aqui na terceira correntinha e faço ponto baixo.
Então, gente, como eu falei pra vocês, é igual a gente já tava trabalhando aqui no início, ó. É do mesmo jeito, ida e volta, ida e volta. Aí, por quantas carreiras? A mesma quantidade de carreira que fizemos aqui. A única diferença é que aqui vamos estar seguindo reto, sem diminuir. Aí, o importante é fazer a mesma quantidade de carreiras. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 carreiras. Agora eu falei até 32, né? 22 carreiras, tá, gente? 22 carreiras, então, já fiz aqui duas, vou fazer mais 20 carreiras, tá? Aí vocês vão seguir a mesma quantidade de carreiras que vocês fizeram aí. Eu sempre estou deixando na tela pra vocês, tá? A quantidade de carreiras. Então, vou seguir fazendo aqui, já já eu volto pra gente seguir com o próximo passo. Só que, gente, a última carreira, eu vou voltar com vocês, porque eu acho melhor fazer na última carreira, na parte de trás, já unindo aqui, ó, com a da frente. Eu vou ver o que eu faço, se eu vou costurar, se eu vou unir de outra forma. Pronto, pessoal, fiz aqui 21 carreiras e são 22. Só que a última, eu vou fazendo aqui a parte de trás, unindo aqui, ó, com essa parte da frente, tá? Vou marcar pra facilitar. Vou pegar esse marcador aqui, que não precisa mais. E vamos marcar. Aqui temos 6 argolinhas, ó. Então, eu tenho que prender em 6 aqui também. Eu não vou contar esse comecinho aqui e nem esse, tá? Então, vamos aqui, porque esses nós vamos prender aqui, ó. Nesse primeiro pontinho aqui. E aqui também vamos prender assim, ó. Tá? Então, vamos contar aqui fora esse. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu marco. Vamos contar aqui também, sem contar esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, vejo vocês aí quantos tem na frente, marca a mesma quantidade atrás, tá? Agora, vamos começar a unir. Então, vamos lá. Aqui, eu vou fazer só uma correntinha. E vou prender com ponto baixo aqui, ó. Aqui seria pra fazer um ponto baixo, mas vou fazer só uma correntinha pra valer como ponto baixo, tá? Pra não ficar muito ponto baixo, porque aqui temos ponto... Vou fazer uma correntinha e vou prender aqui com ponto baixo, ó. Pronto. Unimos aqui. Agora, vou fazer 2 correntinhas e venho aqui, ó, nessa argolinha de 4 correntinhas e prendo o ponto baixo. Faço 2 correntinhas, venho aqui, ó, nesse aqui, e prendo ponto baixo. 2 correntinhas, venho pra cá, na parte de trás, na próxima argolinha, prendo com ponto baixo, 2 correntinhas, volto aqui, prendo com ponto baixo, 2 correntinhas, venho aqui, na parte de trás, prendo com ponto baixo, 2 correntinhas, e assim vamos, ó, fazendo um lado e do outro. Ponto baixo, 2 correntinhas, vem na parte de trás, ponto baixo, 2 correntinhas, simples assim, ó. Aí, vai formando aqui, ó, as argolinhas da parte de trás, ó. Aí, fica, a gente fica sem saber até onde a gente começou, ó. Fica dessa forma aqui. 2 correntinhas, venho aqui, prendo com ponto baixo. 2 correntinhas, venho aqui, prendo com ponto baixo, 2 correntinhas, aqui é a última, ó, prendo com ponto baixo, 2 correntinhas, venho aqui dentro, prendo com ponto baixo, 2 correntinhas, já venho aqui no próximo, aqui já terminei de fazer os 6. Vou prender com ponto baixo aqui, e venho aqui nesse ponto baixo, vou fazer ponto baixo, e agora vamos seguir com as outras argolinhas, ó. Faço 2 correntinhas, agora 4 correntinhas. Espera aí, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Dessa forma aqui, ó. Tá? Ó. Aqui foi a 6ª argolinha, ó. Aí, eu que prendi aqui pra unir aqui, pra ficar mais retinho. E agora, vamos seguir pra as próximas argolinhas. Vou colocar assim, pra vocês verem melhor. Então, dessa forma.
Agora, vamos continuar fazendo agora correntinhas, tá? 4 correntinhas, tá? 4 correntinhas, ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo. Aí, quando chegar aqui, vamos começar a unir o outro lado. Para começar o outro lado, é igual, finalizamos aqui, ó, esse outro lado, tá? Para começar aqui. Antes de unir nesse onde eu marquei, ó, eu faço 2 correntinhas e vou prender, opa, aqui, ó, em cima desse ponto baixo, ó. Aqui eu venho, já faço ponto baixo, aí vou fazendo 2 correntinhas, venho agora onde tá o marcador. Faço ponto baixo, 2 correntinhas, volto aqui na parte da frente, aqui, ó. Faço ponto baixo, 2 correntinhas, volto na parte de trás, prendo com ponto baixo, 2 correntinhas, volto na parte da frente, prendo com ponto baixo. O que você tem que observar é não pular nenhuma argola, tá? Argolinha. 2 correntinhas na parte de trás, prendo com ponto baixo, 2 correntinhas, volto na parte da frente, ponto baixo, 2 correntinhas, parte de trás, ponto baixo, 2 correntinhas, na frente, ponto baixo, 2 correntinhas, na parte de trás, ponto baixo, assim até no finalzinho, vamos seguir. Faço 2 correntinhas, ó, aqui a última aqui dentro, prendo com ponto baixo, 2 correntinhas, aqui, ó, como no início, né? A gente nem contou com uma argolinha, ó. Aqui, ó. A gente nem contou com uma argolinha. Aqui eu venho e vou prender na terceira correntinha, como se fosse em cima do ponto alto. Aqui eu vou prender um ponto baixo. E aqui um ponto baixo. Nem precisa fazer correntinha, vou fazer ponto baixo mesmo. Então, ficou assim, gente, olha. Agora é só arrematar o fio. Então, vou arrematar os fiozinhos aqui. Já finalizamos essa parte. Já já eu retorno com o próximo passo. Gente, eu vou deixar o fio aqui para esconder no acabamento, tá? Que vamos fazer, na verdade, a manguinha, que vamos fazer bem pequenininha aqui, bem curtinha, tá? Aí, eu adiantei um lado aqui, ó, é esse ponto aqui que vamos trabalhar. Aí, eu adiantei porque é tudo igual. Então, vamos fazer o ponto inicial. Começa em qualquer ponto, eu vou começar, eu gosto sempre de começar por baixo. Vou começar aqui nesse primeiro ponto aqui, ó. Segue pra cima, ó, aqui temos a argolinha que sobrou no meio, vou começar nesse ponto. Dentro do ponto alto. Aqui, vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, e faço mais um ponto alto no mesmo espaço. Faço 2 correntinhas. Aí, vamos estar pulando os pontos baixos, tá? Aí, dentro de cada ponto alto e correntinha que vale com ponto alto, né? Vamos estar fazendo 2 pontos altos. 2 correntinhas. Dou laçada, pulo o ponto baixo aqui, venho no próximo ponto, faço 2 pontos altos. 2 correntinhas, venho nesse ponto, faço 2 pontos altos. E assim vamos repetindo, aí quando chegar aqui onde unimos, ó, eu volto com vocês, tá? Cheguei aqui onde unimos, olha só, gente, aqui temos essa argolinhas aqui, ó, essa aqui que fizemos a última carreira unindo com essa parte. Então, temos esse ponto baixo, que unimos com ponto baixo aqui, ó. Então, essa argolinha aqui que é a última, da parte de trás. Então, pra eu não vir aqui, ó, direto, ficar esse buraco aqui, fazer os 2 pontos, eu vou fazer meio que um aumento aqui, ó. Eu venho aqui nesse ponto, olha só, gente, mostrando mais pertinho aqui. Esse aqui é a argolinha que fizemos unindo o ponto baixo aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos pegar aqui nesse ponto baixo que a gente uniu. Faço ponto alto. E aqui também, ó. Nesse ponto baixo.
Aí fica assim. Aí eu faço 2 correntinhas, aí aqui formou, né, o bloquinho de 2. Aí aqui vou continuar pegando só nos pontos altos, ó. Faço 2 pontos altos. Aqui eu vou esconder com a agulha de tapeceiro, que é melhor entre os pontos. Vou puxar aqui. Feito 2 pontos altos, faço 2 correntinhas. Aqui nesse ponto, pulo o ponto baixo, né? Vou continuar fazendo igual eu já tava fazendo. 2 pontos altos, 2 correntinhas. No ponto alto, 2 pontos altos. 2 correntinhas. E vamos fazendo assim até chegar lá embaixo. Cheguei aqui embaixo, aqui temos essa golinha que sobrou debaixo do braço. Aqui eu faço 2 correntinhas e aqui dentro dessa argolinha eu faço o bloquinho de 2 pontos altos. 2 correntinhas, agora eu fecho essa carreira aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Feita aqui uma carreira, só que eu vou fazer 3 carreiras, ó, igual eu fiz aqui. A gente faz 3 carreiras e o acabamento de ponto picô, certo? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Para seguir, para a segunda carreira, eu passo com ponto baixíssimo até o espaço de 2 correntinhas. Pronto. Inicio com 3 correntinhas e mais um ponto alto. Feito aqui o bloquinho de 2. Faço 2 correntinhas e agora vamos trabalhar em todo o espaço de 2 correntinhas, o bloquinho de 2 pontos altos. 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, assim por toda a volta. E terminando essa carreira, eu vou fazer mais uma. Aí, quando chegar aqui no final, né, faço 2 pontos altos, 2 correntinhas, finalizo aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo e faço a última carreira. Primeiro caminho com ponto baixíssimo até o espaço de 2 correntinhas, inicio com 3 correntinhas, a mesma coisa que fizemos aqui, você faz também a terceira carreira, tá? Então, eu vou terminar isso aqui e fazer mais uma carreira de bloquinho de 2 pontos e já volto pra gente fazer o acabamento. Prontinho, já fiz aqui as 3 carreiras, olha só. Já finalizei na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E agora, vamos fazer o acabamento de ponto picô. Olha só, esse aqui, ó. Fica bem legal. Se você quiser fazer outro acabamento também, você pode estar fazendo. Agora, aqui, vou caminhar com ponto baixíssimo até o espaço de 2 correntinhas, assim, ó. Aí, eu faço uma correntinha e um ponto baixo, mais 3 correntinhas. E agora, para formar o ponto picô, vou pegar essa alcinha aqui, ó, de cima e a do ladinho aqui, ó. Dessa forma, assim. E faço ponto baixo. Aí, eu vou prender com ponto baixo aqui nesse segundo ponto dos 2 bloquinhos, ó, do bloquinho de 2 pontos, ó. Então, eu venho nesse segundo ponto, faço ponto baixo e faço aqui, ó, a mesma coisa que fizemos aqui. Ponto baixo, no espaço de 2 correntinhas. Ponto baixo, 3 correntinhas, pego aqui as 2 laçadinhas e faço ponto baixo. E vamos repetindo. Faço aqui o ponto baixo nesse segundo ponto e um ponto baixo no espaço de 2 correntinhas. Ponto baixo, 3 correntinhas e pego aqui as 2 laçadinhas e faço ponto baixo. Faço ponto baixo aqui nesse segundo ponto. E assim, vamos repetindo. No espaço de 2 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas. Pego as 2 laçadinhas, faço ponto baixo, formando assim o ponto picô, ó, o acabamento. Faço ponto baixo no segundo ponto. E no espaço de 2 correntinhas, o ponto picô, que é ponto baixo, 3 correntinhas e ponto baixo assim, pegando as 2 laçadinhas do ponto baixo que fizemos primeiro. E assim, vamos repetindo por toda a volta. Chegando no final, fiz aqui o ponto baixo nesse segundo ponto. E aqui eu faço
o ponto baixíssimo, assim, ó. Pego aqui no primeiro ponto baixo, finalizo essa carreira, né, com o ponto baixíssimo e corto o fio. Puxo assim reto. Escondo o fio aqui atrás. Aqui você vai esconder o fio entre os pontos, dá o nozinho, tá? Dá o nozinho assim, ó. Eu faço assim, ó. Não deixo o fio ficar frouxo, tá? E nem repuxado. Puxo assim e faço duas correntinhas assim. Puxo reto. Aí, essas duas correntinhas eu puxo dessa forma, que forma um nó. Aí, eu vou esconder novamente assim, entre os pontos. Com a agulha de tapeceiro melhor, tá? Até onde você achar necessário. Aí, depois você corta o excesso e indico pingar um pinguinho de cola pra não escapar. Então, ficou assim o acabamento da manguinha. Dessa forma aqui. Agora, vamos para o próximo passo. Então, gente, aqui vamos fazer a gola, tá? Vamos pegar novamente marcadores pra gente colocar até onde vamos iniciar, de um lado e do outro. Vocês comecem até onde vocês quiserem, eu indico até mais ou menos assim, a primeira carreira que fizemos a diminuição. Vocês lembram que a gente fez 4 sem diminuir, 10 com diminuição. É só você contar aqui, ó, fora a parte que fizemos a emenda, né? Então, 1, 2, 3, 4. Essa aqui foi sem diminuir. Isso foi aqui, gente. É isso mesmo. 1, 2, 3, 4. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 carreiras que eu fiz diminuindo. Por isso que eu contei 4 mais 10. Então, eu vou começar a partir daqui. Vocês começam até onde vocês quiserem. Aqui, na verdade, é onde faz o biquinho, ó. Então, é aqui no ponto baixo que eu vou começar. Aí, o outro lado eu tenho que fazer a mesma coisa, certo? Vou contar aqui 4 mais 10. E pronto, gente, marquei aqui o outro lado também. Gente, pra facilitar, ó, fica melhor também vocês contarem aqui, ó, esse lado. Aqui a primeira carreira que fizemos, né, a parte da frente, vocês contam. E aqui a minha peça, pelo menos, eu fiz 9 carreiras sem diminuir, antes de começar, né, a diminuição. Aí, você vai e conta a 10ª, que é a primeira carreira que fizemos a diminuição. Aí, fica mais fácil. Então, agora, vamos começar a fazer. Eu vou começar esse lado aqui, ó. Então, vamos fazer o ponto inicial. Começo aqui no ponto baixo. Lembrando aqui, ó, que a 10ª carreira, só que eu fiz no ponto baixo, assim, ó. 10ª carreira, ponto baixo. Então, vou começar aqui com 3 correntinhas. Que vale como ponto alto. Aí, aqui dentro do próximo ponto, faço um ponto alto. Ficando um bloquinho de 2. Vamos trabalhar o mesmo ponto que fizemos aqui na manguinha, ó, tá? Aí, eu faço 2 correntinhas laçada. Vou pular esse ponto baixo e aqui no próximo ponto eu faço 2 pontos altos. 2 correntinhas, pulo o ponto baixo. No próximo ponto, faço 2 pontos altos. A mesma coisa, tá? Vamos trabalhar o mesmo ponto e seguir a mesma coisa que fizemos aqui, ó. Pulando ponto baixo no ponto alto, né? Fizemos os bloquinhos de 2 pontos. 2 pontos altos. 2 correntinhas. Ó, pulo ponto baixo, faço 2 pontos altos. 2 correntinhas, pulo ponto baixo. Até chegar na emenda. Aqui eu vou fazer um pequeno aumento, tá? Cheguei aqui onde unimos. E olha só, deixar bem de pertinho aqui, ó. Aqui temos ponto baixo. Aqui, essa correntinha, ó, é que fizemos a última carreira unindo. Lembra que na manga eu fiz um ponto alto aqui e um ponto alto aqui para formar o bloquinho de 2. Aqui eu vou fazer aumento, então eu faço 2 correntinhas
E desse aqui, ao invés de fazer um ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos. Vai ficar sobrando ponto mesmo, tá? 2 correntinhas. E aqui, ó, faço 2 pontos altos. Só pra dar mais caimento, tá? Fazer aquela dobrinha assim, ó, pra não ficar muito repuxado. Se você achar necessário fazer mais aumento, você pode estar fazendo. Eu vou fazer só isso aqui. E vou ver se eu faço também aqui no início e no finalzinho, tá? Vamos ver aqui. Feito esse aumento, vou continuar 2 correntinhas. Pra seguir em ordem, eu vou fazer também aqui, ó, nesse espaço, tá? Vai ficar espremido mesmo. Assim. Aí, eu faço 2 correntinhas, vou seguir, ó. Dentro de cada argolinha, 2 pontos altos. 2 correntinhas. Aqui agora estamos na parte que fica aqui atrás do pescoço. Aqui é argolinhas. Aí, vamos fazer 2 pontos altos dentro de cada argolinha. Continuando fazendo 2 correntinhas de separação. Chegando aqui do outro lado, vou fazer esse lado também com vocês, só que é a mesma coisa, tá? O aumento que fizemos aqui, vocês têm que fazer aqui também. Então, aqui é a correntinha, faço também 2 pontos altos, como eu fiz do outro lado. Aí, eu faço 2 correntinhas, vou fazer agora o aumento. Aqui, olha, entre esse ponto baixo, faço 2 pontos altos. Assim. 2 correntinhas. E aqui também, ó. 2 pontos altos. Ficando assim. Aí, eu faço 2 correntinhas, nesse ponto também faço 2 pontos altos. 2 correntinhas. E agora, vamos pulando ponto baixo, no próximo ponto, 2 pontos altos. 2 correntinhas, pulo ponto baixo, no próximo faço 2 pontos altos, até chegar onde eu marquei. Chegando aqui no final, já fiz 2 correntinhas, vou fazer um ponto alto aqui nesse espacinho e um ponto alto aqui onde coloquei o marcador, aqui nesse ponto baixo, formando o bloquinho de 2. Uma dica que eu dou pra vocês, ó, pra vocês saberem se precisa mais de aumento aqui, onde fizemos aumento, né? Você dobra assim, ó. Se ficou, não precisa de mais, tá? O meu já ficou desde a primeira carreira. Agora, vamos virar. Eu vou subir 3 correntinhas, que vale como ponto alto. Aí, eu vou fazer só aqui uma correntinha de separação. Aqui no espaço de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos. Assim. 2 correntinhas, no espaço de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos. E assim, vamos seguir, ó. Em cada espaço de 2 correntinhas, fazendo 2 pontos altos. Vamos seguir normalmente aqui onde fizemos aumentos, tá? Em todos os espacinhos de 2 correntinhas, vou fazer a mesma coisa, até chegar aqui do outro lado. Chegando aqui no final... Assim como eu fiz lá no início, né? Eu faço aqui uma correntinha. E aqui no último pontinho, na terceira correntinha, eu faço um ponto alto. Ficando assim a segunda carreira. Agora, eu vou virar, eu vou fazer um aumento, tá? Vocês fazem se vocês quiserem. Virei assim, aí eu vou fazer, como eu vou fazer o aumento? Eu vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas e mais uma separação, mesmo ponto que eu fiz aqui. Só que além desse ponto aqui, eu vou fazer, porque eu, né, de qualquer forma eu iria fazer o bloquinho de 2 pontos aqui, ó. Se eu não fosse fazer o aumento, o que que eu ia fazer? Eu ia fazer 3 correntinhas e um ponto aqui nesse espacinho para formar o bloquinho de 2. Só que aqui tem aumento, então por isso que vai ficar assim, ó, tá? Então, se você não vai fazer aumento, vocês fazem 3 correntinhas e um ponto alto aqui. Agora, eu vou continuar fazendo 2 correntinhas e 2 pontos altos em cada espaço de 2 correntinhas, tá? Chegando aqui no final, assim como eu fiz lá no início, o aumento, eu vou fazer aqui também. Faço 2 correntinhas e aqui nesse espaço de uma correntinha, eu faço um ponto alto
2 pontos altos. Para você que não vai fazer aumento, vocês fazem um ponto alto aqui e mais um, pegando a terceira correntinha, para ficar mais reto. Aí, como eu vou fazer aumento, eu fiz 2 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto aqui na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Então, aqui eu fiz o aumento. Está ficando assim por enquanto, ó. Assim desse lado e assim do outro. Agora, vamos virar. Aí, eu vou subir 3 correntinhas, que vale como ponto alto. Se você quiser fazer aumento aqui, vocês podem fazer. Não vou fazer essa carreira, tô pensando se eu faço mais um aumento. Mas aí, eu falo com vocês, tá? Fiz 3 correntinhas, faço um ponto alto aqui no espaço de uma correntinha, formando um bloquinho de 2. Aí, vou seguir fazendo 2 correntinhas e 2 pontos altos em cada espaço de 2 correntinhas. Chegando aqui no final, estamos na 4ª carreira. Faço 2 correntinhas e aqui, ó, nesse espacinho, faço um ponto alto. E o segundo ponto faço aqui na terceira correntinha. Aí, tá ficando assim, gente, olha. Dessa forma aqui. E olha só, gente, tá ficando assim. E eu vou fazer mais uma carreira. Então, aqui eu vou fazer mais aumento, né? Mas vai ser na próxima carreira. Vou fazer essa aqui. Ó, viro. Aí, eu faço 3 correntinhas, que vale com ponto alto, mais uma de separação. E aqui, no espaço de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos. Aí, continuo fazendo 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Assim, até chegar no final. Chegando no final, faço uma correntinha e aqui no último pontinho faço um ponto alto. Aí, eu vou fazer mais aumento, vai ser o último aumento que eu vou fazer, porque está quase chegando aqui na quantidade de carreiras que eu quero fazer, tá? Então, aumenta do mesmo jeito que eu fiz o outro. Aqui eu vou virar. Aí, eu faço 3 correntinhas e mais uma de separação. Aí, eu venho aqui e faço 2 pontos altos. Então, esse é o aumento, ó. Aí, ficamos com um ponto alto e uma correntinha, ou seja, uma correntinha e um ponto alto. 2 correntinhas agora, e em cada espaço de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos. E assim, eu vou seguir fazendo até no final. Aqui vai ser a mesma repetição. Chegando aqui no final, faço 2 correntinhas e aqui dentro do espaço aqui eu faço 2 pontos altos, uma correntinha e aqui, ó, contando de baixo pra cima, eu faço na terceira correntinha um ponto alto. Aqui eu aumento. Agora, eu vou fazer só mais uma carreira, tá? Se você quiser fazer mais, vocês podem fazer, depende do tamanho que vocês querem agora. Vai colocando assim, ó, como eu deixei a minha, aí vê o tamanho que vocês querem, lembrando que tem ainda o acabamento. Agora, vamos virar. Não vou fazer mais aumentos, né? Vou subir 3 correntinhas, que vai com ponto alto. E aqui, no espaço de uma correntinha, faço um ponto alto. 2 correntinhas, e agora eu vou fazendo, em cada espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. 2 correntinhas, 2 pontos altos. 2 correntinhas, 2 pontos altos, até no final. Então, aqui eu estou com
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, tá? Aí, vê se vocês querem menos ou mais. Chegando no final, faço um ponto alto aqui e um ponto alto na terceira correntinha. Então, aqui está faltando agora só o acabamento. Olha só, ficando assim. Está faltando só o acabamento. Vou fazer o mesmo acabamento aqui, ó, que eu fiz, que é ponto picô, tá? Então, vou virar. Vou subir uma correntinha e faço um ponto baixo aqui no mesmo ponto. 3 correntinhas. Pego as duas laçadinhas, assim, do ponto, e faço um ponto baixo. A gente tá se focando muito, deixa eu ver aqui. E vou fazer um ponto baixo aqui, nesse segundo ponto. Aqui, na verdade, nem precisava, mas eu vou fazer assim. E aqui no espaço de 2 correntinhas, eu faço ponto baixo, 3 correntinhas. Pego aqui as duas laçadinhas, faço ponto baixo, venho aqui nesse segundo ponto, é a mesma coisa, a gente fez na manga. Prendo com ponto baixo, no espaço de 2 correntinhas, faço ponto baixo, 3 correntinhas, pego aqui as duas laçadinhas, faço ponto baixo. No segundo ponto alto aqui, faço ponto baixo. No espaço de 2 correntinhas, faço ponto baixo, 3 correntinhas, pego as duas laçadinhas e faço ponto baixo. Então, vamos repetindo assim até no final. É o mesmo acabamento que fizemos aqui, tá? Aí, quando chegar aqui, né, vamos finalizar com ponto baixo e arrematar. Então, gente, aqui agora posso terminar a parte da gola. Vamos fazer um acabamento, vai passar aqui também por baixo. Vou começar aqui onde tá o marcador, aqui desse lado, tá? Esse marcador é aquele primeiro que a gente marcou pra começar a gola, tá? Então, feito o ponto inicial, eu vou começar a partir do marcador aqui, em cima, aqui dentro desse ponto baixo. Faço aqui, então, uma correntinha e um ponto baixo aqui no mesmo espaço. Então, ponto baixo no ponto baixo. Aqui nesse espaço, eu vou fazer 2 pontos baixos. No ponto baixo, um ponto baixo. E assim vamos fazendo, ponto baixo no ponto baixo, em cada espaço aqui de correntinhas, né, que vale como ponto alto. Vamos estar fazendo 2 pontos baixos. Ó, ponto baixo no ponto baixo, aqui 2 pontos baixos. Aí, quando chegar aqui embaixo, assim, ó, eu volto com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui no final aqui pra fazer a viradinha e seguir na parte de baixo. Aqui temos esse ponto baixo, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos pra fazer a viradinha. Aí, temos essas argolinhas com 4 correntinhas. Se eu fizer 4 pontos baixos, vai ondular muito. Então, eu vou fazer somente 3 pontos baixos em cada espaço aqui de argolinhas com 4 correntinhas. E um ponto baixo nesse ponto baixo. 3 pontos baixos. E um ponto baixo aqui nesse ponto baixo. 3 pontos baixos. E um ponto baixo no ponto baixo. Assim, vamos seguir fazendo aqui por toda volta aqui na parte de baixo e seguir aqui do outro lado. Aqui também vocês vão fazer 2 pontos baixos nesse ponto para fazer a viradinha. E do mesmo jeito que a gente fez aqui no início, você vai seguir aqui também, tá? 2 pontos baixos dentro de cada ponto, ponto baixo no ponto baixo, 2 pontos baixos, ponto baixo no ponto baixo, igual a gente iniciou aqui, tá? Então, chegando aqui no finalzinho, do outro lado, eu volto com vocês. Bom, pessoal, já cheguei aqui, olha, onde está o marcador. E agora, nós vamos começar a fazer os espacinhos para os botões. Os botões que eu vou aplicar, ele tem 1,5 cm aqui, ó, tá?
Então, os espacinhos que eu vou estar fazendo vão ser de 2 correntinhas. Vou estar pulando 2 pontinhos aqui de base, 2 pontos baixos e fazendo 2 correntinhas. Então, aí você tem que ver se o tamanho dos botões que vocês vão aplicar vai dar certo, tá? Então, tem que ver isso aí. Aí, a quantidade vai depender de quantos espacinhos vocês vão estar pulando, quantos pontos vocês vão estar pulando aqui, certo? Aí, eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. Aí, se você quiser alterar, vocês podem estar alterando. Então, aqui, o primeiro botão que eu vou aplicar bem em cima aqui, ó. Ou seja, vai ser nesse primeiro aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer esse primeiro ponto baixo, aí eu vou fazer o primeiro espacinho, ou seja, eu vou pular esses 2 pontos baixos. Os pontos baixos que eu vou estar pulando, vão ser sempre os 2 pontos baixos que eu fiz assim, ó, dentro de cada ponto, certo? Então, aqui, vou estar pulando esses 2 primeiros aqui. Vou subir uma correntinha, vou virar. Se você quiser colocar o marcador, marcar primeiro aonde você quer tá pulando, vocês podem estar marcando, tá? Mas eu vou fazer sem marcar mesmo, porque é muito fácil. Fiz uma correntinha para dar a altura do primeiro ponto baixo. Aí, eu faço um ponto baixo aqui no mesmo espaço. Já vou fazer o primeiro espacinho, então, vou fazer aqui, ó, 2 correntinhas. Pulo 2 pontos baixos. E para fazer o próximo espacinho, primeiro eu vou fazer 7 pontos baixos, tá? Fiz aqui, ó, primeiro, fiz o primeiro espacinho. Para fazer o teste aqui, ó, se o botão vai dar, e eu gosto sempre de fazer apertado porque cede. Então, lembrando isso também, tá? Ó, tá meio apertadinho, mas passa, ó. Então, aqui dá certinho. Então, vamos lá. Fiz o primeiro ponto baixo, eu vou fazer 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só, deu certinho aqui o segundo espacinho que eu vou fazer. Vou pular os 2 pontos. Fiz 7 pontos baixos, faço 2 correntinhas para fazer o segundo espacinho, ó. Pulo 2 pontos e faço novamente aqui, ó, 7 pontos baixos. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já fiz 2, vou fazer o terceiro espacinho, ó. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos e faço novamente 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos e no próximo faço mais 7 pontos baixos. Então, é assim que eu vou fazendo até chegar aonde eu quero aplicar os botões, tá? Se você quiser mais pra cima, se você quiser bem aqui, então depende muito, tá? Eu vou fazer mais ou menos aqui nessa direção e já mostro pra vocês. Olha só, aqui eu vou fazer o último espacinho. Já fiz os 7 pontos baixos, faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos, e aqui eu vou terminando fazendo, ó, 1, 2, 3. Aqui estou chegando nos pontos baixos para fazer a viradinha, tá? Então, temos esses 2 pontos aqui, ó, que eu fiz nesse ponto para fazer a viradinha. Aí, aqui, eu vou fazer 2 pontos no primeiro e 2 pontos no segundo, tá? Para não repuxar. Então, como eu vou seguir fazendo o mesmo acabamento aqui, novamente, por toda a volta, então, eu faço aqui. Se você não quiser fazer, deixar assim mesmo, vocês fazem somente o ponto baixo no primeiro e corta o fio ou volta aqui e faz o acabamento, que já vamos fazer, tá? Eu vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz aqui, ó, de ponto picô, certo? Mas aqui eu vou fazer, então, 2 pontos baixos no primeiro e 2 pontos baixos no segundo. Esses aqui são os 2 pontos que fizemos no mesmo pontinho. Agora, é só seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto baixo. Aqui também fica bonito deixar só esse acabamento, que ficou aquelas ondinhas
que ficou bonito, ficou um acabamento bonito, mas eu vou fazer aqui por toda a volta também, e vai ficar mais uma carreira de acabamento. Então, aqui eu vou seguir, gente, aqui fazendo um ponto baixo em cada ponto. Aí, não esqueçam, quando fizer aqui a viradinha, vocês fazer também 2 pontos baixos no primeiro e no segundo, tá? Esses dois aqui fizemos nesse mesmo pontinho. Aqui é só seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto baixo até chegar ao marcador. Aqui não tem diferença, que aqui é onde vamos costurar os botões e aí depois só seguir na direção certa, né? Na mesma direção que fizemos o espacinho, tem que costurar os botões. Então, eu vou seguir aqui com acabamento de ponto baixo e já volto. Já fiz aqui por toda a volta. Já cheguei aqui no último pontinho, já tirei o marcador. E agora, vamos começar a fazer, voltando, né, com o acabamento. Vou virar aqui, vou subir uma correntinha. E aqui no mesmo espaço, faço um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas. E pego as 2 laçadinhas. E faço ponto baixo, formando o primeiro ponto picô. Vou pular aqui 2 pontos baixos e no terceiro eu prendo aqui com ponto baixo. Para fazer o próximo ponto picô, eu venho no próximo ponto baixo, eu faço ponto baixo, 3 correntinhas, pego aqui as 2 laçadinhas e faço ponto baixo. Pulo 2 pontos baixos, no terceiro faço ponto baixo. No próximo ponto baixo, faço ponto baixo, 3 correntinhas e prendo aqui com ponto baixo. Vou pular 2 pontos baixos, no terceiro faço ponto baixo, no próximo ponto picô. Ponto baixo, 3 correntinhas e prendo com ponto baixo, pegando as 2 laçadinhas. Pulo 2 pontos e assim, vamos seguir com esse acabamento, tá? Aí, vocês dão uma puxadinha assim, pra não ficar muito repuxado. Não aperte muito o ponto, tá? Aí, vou seguir aqui esse mesmo acabamento. Esse mesmo acabamento aqui, vocês vão passar normalmente, fazendo a mesma coisa. Pulando 2 pontos baixos, ponto picô. Ponto baixo, pulando 2 pontos, no terceiro ponto picô, tá? Vou seguir aqui por toda a volta. Quando chegar aqui na parte dos espacinhos dos botões, eu vou voltar com vocês, tá? Aí, na viradinha, vocês vão seguir normalmente. Pronto, pessoal, já fiz por toda a volta. Aí, eu virei. Agora, vamos começar, né? Vamos voltar aqui fazendo o acabamento, tá? Vamos subir uma correntinha, vou voltar no mesmo ponto, fazer um ponto baixo. 3 correntinhas. Pego aqui, ó, as 2 laçadinhas e faço ponto baixo, formando aqui o primeiro ponto picô. Vou pular um ponto, no próximo faço ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no terceiro, eu vou fazer novamente ponto picô. Faço ponto baixo, 3 correntinhas. E pegando as 2 laçadinhas, faço ponto baixo. Pulo um ponto, no próximo, faço ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Aí, no terceiro, faço novamente o ponto picô. Ponto baixo, 3 correntinhas. Pego as 2 laçadinhas e faço ponto baixo. Pulo um ponto, no próximo, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. E no terceiro, ponto picô. Ponto baixo, 3 correntinhas. Pego as 2 laçadinhas e faço ponto baixo. Pulo um ponto e assim vou fazendo 2 pontos baixos no terceiro ponto picô. 2 pontos baixos no terceiro ponto picô. Aí, eu vou fazendo assim por toda a volta. Aqui na viradinha, vocês podem seguir normalmente, igual a gente tá fazendo, tá? Sem nenhuma diferença. Aí, vai fazendo assim. Aí, do outro lado também. E quando chegar no espacinho dos botões, eu volto com vocês. Olha só, pessoal, cheguei aqui no primeiro espacinho, ó. Aqui embaixo, no primeiro espacinho que eu fiz para o botão. Aqui já fiz o terceiro ponto baixo, então aqui eu vou fazer o ponto picô, tá? Faço 3 correntinhas, prendo assim com o ponto baixo. E aqui dentro eu prendo com ponto baixo, que eu teria que pular um ponto e no próximo fazer ponto baixo. Aqui temos 2 correntinhas, então aqui eu vou fazer ponto baixo, ó. Aí, no próximo ponto baixo aqui, ó. No terceiro, ponto baixo, que é o ponto picô. Ponto baixo, 3 correntinhas.
Pego as duas laçadinhas assim e prendo com ponto baixo. Pulo um ponto, no próximo ponto baixo. Aí, o segundo ponto, terceiro ponto baixo, que é o ponto picô. Cheguei aqui, ó, faltando um ponto baixo e temos aqui o espacinho de duas correntinhas. Vou pular esse ponto baixo e aqui dentro vou fazer 2 pontos baixos. Aí, então, nesse terceiro aqui, ponto baixo, eu vou fazer o ponto picô. Então, é seguir a mesma ordem. A diferença é que você tem que saber fazer aqui. Temos duas correntinhas, eu vou ter que fazer 2 pontos baixos, eu faço 2 pontos baixos. Pulo um ponto aqui, ó, fiz ponto picô, né, terceiro ponto, pulo um ponto, faço ponto baixo, no próximo ponto baixo, no terceiro ponto baixo, 3 correntinhas, prendo aqui com ponto baixo, pulo um ponto, no próximo faço ponto baixo. Aqui temos as duas correntinhas, ó, aqui eu faço mais um ponto baixo aqui, um ponto baixo e mais um ponto baixo, só que agora é o terceiro ponto baixo, então eu vou fazer o quê? O ponto picô. 3 correntinhas, prendo assim, fazendo ponto baixo. Pulo um ponto, no próximo faço ponto baixo, no próximo ponto baixo, no próximo o ponto picô. Pulo um ponto, no próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo. Aqui, no terceiro, faço ponto picô, ó, dentro do espacinho. Tenho que pular um ponto. Aqui temos uma correntinha, que eu fiz só um ponto aqui, ó. Vou pular aqui, então, aqui, no primeiro ponto baixo, após o espacinho, faço ponto baixo. Aí, o segundo. O terceiro, eu faço ponto picô. É assim, vocês vão seguir na mesma ordem, tá? Então, vai contar as correntinhas como se fosse ponto baixo, tá? Então, é 2 correntinhas, vai contar como 2 pontos baixos. Então, vai seguir normalmente assim. Chegando no final, aqui eu fiz o ponto picô aqui dentro do espacinho. Como eu teria que pular um ponto, eu vou terminar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Mas se quiser fazer um ponto baixo, não tem problema. Agora, vamos cortar o fio, puxo assim reto. E aqui eu vou esconder entre os pontos e dar o nozinho. E pronto, o acabamento é esse aqui. Agora, está faltando só costurar aqui os botões, que vai ser desse lado aqui, ó. Aí, pra costurar os botões, né, vou usar a linha de costura e agulha. Aqui são os botões que eu vou costurar. Se eu não me engano, são 7 botões. E pra saber a direção certa, vou mostrar aqui pra vocês. Vocês tem que ver aí quantos pontos vocês pularam aqui, ó. Facilita mais. Ou não, né? Você pode contar ponto baixo também. Só que eu acho que fica fácil assim, ó. Aqui eu fiz o primeiro. Então, aqui, ó, na direção desse aqui, ó, eu vou aplicar o outro lado aqui, ó. Esse aqui é o primeiro. Então, vou aplicar o primeiro botão aqui. É só vocês verem aqui, ó. Se eu vou mostrar que o segundo tá na direção desse aqui. Então, quantos que eu vou ter que pular para aplicar o botão, ó. Aqui é o primeiro. Aí, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5. Na direção do sexto, eu aplico, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Na direção do sexto, eu aplico. Então, os outros também vou contar a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Na direção do sexto, ó. Eu aplico. Então, aqui vocês vão contar do mesmo jeito. Vou costurar o primeiro aqui. E vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, na direção desse aqui, do sexto, eu aplico o próximo. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. Na direção do sexto, aplico o próximo. E assim vai, tá? Então, você tem que contar aí de acordo como vocês fizeram. Então, vou passar aqui a linha na agulha e já volto. Então, já expliquei pra vocês como aplicar os botões e eu vou mostrar aqui como aplicar o primeiro botão e os outros vocês vão costurar, tá? Então, aqui, ó, no primeiro espacinho, vamos colocar o botão sempre assim no meio, entre as três carreiras, né, que fizemos de acabamento. Também no meio aqui, na direção, insiro a agulha aqui por baixo
puxo assim. Deixo sempre um pedacinho pra fazer o arremate. Aí, eu vou colocar, ó, nesse primeiro buraquinho. Gente, tá desfocando muito. Vou colocar aqui. Ó, nesse primeiro buraquinho, nesse buraquinho de baixo. Então, eu vou passar aqui, ó, para esse de cima, que eu vou cruzar assim, ó, assim, depois assim. Mantendo aqui bem reto. E aqui nesses mesmos espacinhos, eu vou dar algumas voltas. Duas voltas. 3. 4. Acho que 4 tá bom, 4 voltinhas. Aí, eu vou aqui, no outro aqui de cima. E dá 4 voltinhas aqui pra cá, ó. Agora, eu venho nesse, ó, nesse aqui pra cá. Dá 4 voltinhas também. Uma voltinha. Duas. Três voltinhas. E 4 voltinhas. Se quiserem dar mais voltinhas, vocês podem estar dando mais voltinhas, tá? E aqui agora, por baixo, eu vou cortar aqui o fio, né? Aí, eu vou pegar essas duas pontas, vou apertar bem e dou aqui uns 3 nozinhos. Se você quiser esconder o fio, você pode estar escondendo. Eu prefiro cortar aqui, deixando um pedacinho. Depois, só venho com a colinha e pingo aqui, tá? No nozinho. Aí, os outros botões é como eu expliquei pra vocês. Eu vou pular aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 no sexto, bem no meio aqui, eu aplico o próximo. Aí, 1, 2, 3, 4, 5 no sexto. Na direção da sexta argolinha, aplico o próximo. E assim vai até chegar no último. E pronto, pessoal, olha só, já apliquei todos os botões. Abotoei aqui pra vocês verem como é que ficou. E esse é o resultado. Apliquei aqui a minha etiqueta da Lumos Etiquetas. Se você quiser adquirir, procure lá no Instagram, @LumosEtiquetas, tá? Olha só, esse é o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho, opção todas, para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Me siga lá no Instagram, @PatiCrochêOficial. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.